Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a divisão de números complexos. Vai ser uma aula bem simples, bem rápida, mas a gente precisa só retomar algumas coisas que são importantes. Primeiro, nos números complexos a gente introduziu a unidade imaginária e, por regra, essa unidade imaginária elevada ao quadrado, ela representa menos um, tá? Isso significa que, usando termos matemáticos, esse i ele vai valer raiz quadrada de menos um, tá? Isso aqui é interessante, pois até então nós não sabíamos ou nós não utilizávamos a noção de que número negativo possui raiz quadrada. A partir disso daqui, por exemplo, nós podemos dizer que se eu tiver raiz quadrada de menos 4, isso aqui vai ser 2i, em que o menos um se transformaria no i e a raiz quadrada de 4 é 2. Ou seja, é sempre possível obter a raiz quadrada de um número negativo, dentro, claro, dos números complexos. Uma outra coisa que é importante ressaltar é que o número complexo ele pode estar representado na forma a mais bi, tá? Ou seja, por exemplo, eu posso ter o número z, ele pode ser 2 menos 4i. Tá? Então, esse é o formato de um número complexo. E aprendemos na última aula o que é o conjugado, que é representado pelo símbolo da barra. E em números complexos, ele faz simplesmente isso aqui. Ele troca o sinal do número, então do número imaginário, da parte imaginária. O sinal é trocado. Relembrando isso, tá? Só para a gente saber como que faz, a gente pode então entender o conceito, né? O conceito dos conteúdos que nós iremos ver hoje. Então, os conceitos serão esses aqui, ó. Então, vamos pegar aqui. Bom, recapitulando. Igualdade entre números complexos, a gente faz o quê? Se eu sei que x mais yi é igual a mais bi, então x é igual a e y tem que ser igual a b. Então, eles precisam ser exclusivamente iguais. Para caso contrário, né? Tem uma coisa errada aí. Denota-se o conjugado, como eu expliquei para vocês. E a gente tem que notar o seguinte, ó. Quando a gente estudou produto notável no primeiro ano do ensino médio, a gente aprendeu o seguinte: que se eu tenho a mais b vezes a menos b, isso daqui é o produto da soma pela diferença. Então a regra é a ao quadrado menos b ao quadrado. Não confundir com o quadrado da soma, nem com o quadrado da diferença, tá? São bem diferentes. Se tiver com dúvida, dá uma acessada no meu canal. Eu tenho vídeos explicando sobre produtos notáveis, dá uma pesquisadinha lá. Vocês vão encontrar esse conteúdo lá, tá? Então, a mais bi vezes a mais b vezes a menos b. Agora, o que, que acontece se eu faço isso com números complexos? A mais bi vezes a menos bi. Então, quando tiver assim, pessoal, o que vai acontecer? Esse i, quando multiplicar pelo i, vai ficar i ao quadrado e vai trocar o sinal, vai ficar menos 1, porque como a gente viu, raiz quadrada é i ao quadrado é igual a menos 1. Ou seja, na hora final vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, essa é a diferença entre o número complexo, nesse produto notável, e o não complexo. Não complexo, não complexo, existe uma diferença do sinal. E aí, o que, que a gente vai fazer? Nós queremos ver nessa aula a questão da divisão. Então, como que eu faço a divisão? Eu tenho que entender o seguinte: se eu tenho que v dividido por w é igual a z, então eu posso passar esse w multiplicando, ó, dessa maneira aqui, ó. E qual é a regra final, a sentença final que nós iremos estar utilizando mesmo na prática para chegarmos nos resultados que nós queremos? Deixa eu fazer isso daqui. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Deixa eu fazer alguns exemplos aqui para entender até chegar na parte da divisão. Bom, letra A, ele pede para a gente simplificar a seguinte expressão complexa, ó, i elevado a menos 1, tá? Bom, utilizando as propriedades de potência que a gente aprendeu em alguns anos atrás, nós temos que isso aqui é 1 dividido por i, né? Nesse caso, i elevado a 1.
E aí, não temos como resolver, mas nós aprendemos uma técnica lá atrás que chama-se racionalização, mas geralmente a racionalização é usada com raízes, tá? Raízes, não com números complexos. Mas é isso que a gente vai utilizar aqui. Nós vamos pegar e multiplicar, tá, por menos i, ó. Por menos i em cima e embaixo da nossa expressão para ver o que acontece com isso, com ela. Olha só, 1 vezes menos i dá menos i. I vezes menos 1 vai ficar menos i ao quadrado. Mas quanto que vale i ao quadrado? I ao quadrado vale menos 1, ou seja, menos 1. Só que menos por menos dá mais, ou seja, menos i mais 1. Quando o 1 está embaixo, a gente já sabe, né? Mais do que qualquer coisa que não precisa pôr. Ou seja, o resultado final de i elevado a menos 1, na verdade, é menos i. Que técnica que nós utilizamos aqui? Uma racionalização, tá? Entre aspas, porque não é raiz, então não é uma racional. Então nós temos isso aqui, na verdade é um complexo, né? Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos aplicando conjugado. Conjugado é mudar o sinal, ou seja, pegar o menos, para resolver essa continha, tá? Vamos fazer o item B que vocês vão pegar a ideia melhor. Olha só, 1 mais i elevado a menos 1. Lembre-se, expoente negativo, o que a gente faz? Joga para baixo da nossa fração. Então é 1 mais i elevado a 1, que nós invertemos essa regra. O que nós vamos fazer aqui para simplificar? Mesmo processo anterior, nós vamos pegar e multiplicar, só que agora pelo conjugado. 1 menos i e 1 mais i. Por que nós vamos fazer isso? Ó? Em geral, nós não queremos que o número complexo, ó, fique na parte de baixo. Nós vamos querer que ele apareça na parte de cima. Então, para isso que a gente vai fazer agora, nós vamos multiplicar. 1 vezes 1 menos i. Isso aqui não vai mudar, fica 1 menos i. E embaixo, quando eu faço 1 mais i vezes 1 mais i, na verdade aqui não é mais, né? Deixa eu aqui, que é menos, né? Em cima e embaixo precisa ser o mesmo valor, se não está errado, tá? Então, a gente viu o produto da soma pela diferença, isso é o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado. Nesse caso, esse segundo aqui é o 1 ao quadrado também. Mas, professor, o 1 dá onde? Lembre-se, menos i é menos 1i, tá? I é 1i positivo, tá bom? Então, quando eu multiplico, i vezes i vai dar i ao quadrado, tá? O sinal vai dar negativo, então i ao quadrado é menos 1, o menos com menos vai dar mais, e portanto, por isso que fica mais aqui embaixo. E aí é só somar, ó. 1 menos i, e embaixo, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2, tá? Pode deixar a questão assim, mas pode ser que em muitos livros e, por exemplo, vestibulares, a resposta apareça nesse formato aqui, ó, 1 sobre 2, tá? Separando as duas frações, menos 1 sobre 2i, ou mesmo parecer 1 sobre 2 menos i sobre 2, tá? Esse é o nosso número complexo aqui, simplificando, claro, expressões. Bom, para a próxima questão. Nossa próxima questão é essa aqui, ó. Vou pegar aqui e diz o seguinte, ó. Para que valores reais de x essa expressão representa um número real? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: como que eu tenho um número real? Bom, o número real é um número que ele não possui unidade imaginária, ou seja, o valor imaginário vai ser b. Então vamos pegar o primeiro, vamos fazer o seguinte: nós temos x mais 1 mais 1i, né, dividido por 4 mais xi. Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos multiplicar essa nossa expressão pelo simétrico. Então vamos lá, pelo conjugado. Então eu vou, claro, conjugado sempre do de baixo, tá? Eu não mencionei isso para vocês, mas lembrando agora, conjugado sempre do de baixo, tá? Que nós queremos tirar o i daqui de baixo. Então vai ficar 4 menos xi, e embaixo também 4 menos xi. Então isso aqui vai dar o que pra gente, ó? Preto novo. Então isso aqui vai dar, ó, x vezes 4, 4x, menos x vezes xi,
ficar menos x quadrado i. I vezes 4 vai dar mais 4 i menos i vezes xi ao quadrado vezes xi vai ficar menos xi ao quadrado. Embaixo, como eles são iguais a não ser pelo sinal, a gente viu a regra, né? É o primeiro ao quadrado menos mais o segundo ao quadrado, no caso, x quadrado. O i não conta, tá? O i ele muda o sinal desse carinha aqui. Em cima, nós podemos fazer alguns cálculos, tá? Nesse caso aqui, nós vamos separar a nossa conta da seguinte maneira: 4x mais, olha só, se eu colocar o i em evidência aqui, nós teremos menos x quadrado mais 4. E esse i ao quadrado aqui se torna menos 1. Com esse menos daqui fica mais 1, ou seja, mais x dividido por 16 mais x quadrado. Essa é a continha que a gente vai resolver, tá? E isso que é igual, ó, 4x com esse x aqui fica, somando, fica 5x mais, ó, eu vou colocar o 4 na frente, ó, 4 menos x quadrado e dividido por 16 mais x quadrado, tá? Só que a gente quer que isso aqui seja um número real. Como que eu faço para que isso seja um número real? Bom, para que isso seja um número real, a gente tem o seguinte: a parcela que tem o x sem o i, ele precisa ser igual a uma constante. Agora, a outra parcela que não tem, que tem o i, na verdade, precisa ser igual a zero. Ou seja, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, 4 menos x quadrado, que é a parte imaginária aqui, ó, ela precisa ser igual a zero, para que isso daí seja para que isso seja um número real. Agora a gente vai resolver essa conta, vamos passar o x para o outro lado, então fica x quadrado, passa-se raiz quadrada para o outro lado, então fica mais ou menos raiz de 4. E raiz de 4 é 2, ou seja, mais ou menos 2. Esse é o valor do x, tá? Portanto, o valor de x vai ser mais ou menos 2. Simples assim, tá bom? Ou seja, se a gente quiser saber a prova real, né? Prova real, é só a gente substituir aqui, ó. Por exemplo, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Zerou isso aqui. Se o x for menos 2, menos 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 4, 0. Tá? Porque esse menos aqui, ó, esse menos daqui do menos 2 vai ser cancelado por esse daqui. Então, tá certo, tá? Só você fazer 4 mais 2 ao quadrado, mais não, menos 2 ao quadrado, que é igual a 0. E 4 menos 2 ao quadrado também é igual a 0. Ou seja, né, satisfaz a relação. Portanto, a resposta é mais ou menos 2. E para a gente encerrar nosso vídeo de hoje, vamos fazer essa questãozinha aqui, ó, simplificar essa expressão bem bonitinha aqui. Então vamos lá. Como nós vamos simplificar essa expressão? Primeira coisa que a gente vai fazer é racionalizar, entre aspas, tá? Usar o conjugado. Então vamos lá. Nós temos 2 mais 3i dividido por 1 mais i. Então o que eu tenho que fazer aqui? Simples. Vamos tirar esse conjugado daqui. Tá? Na verdade, a gente nem precisa tirar o conjugado assim separado e tal. Nós vamos fazer tudo de uma vez. Opa! Então vamos lá. Então, o que nós temos nessa questão aqui? Bom, vamos lá. Eu vou reescrever a questão. Depois eu vou tirar o MMC das letras, tá? A gente aprendeu a fazer isso. Também lá no primeiro bimestre. Então vamos lá tirar o MMC das letras. Gente, tirar MMC de letras, ó, é você multiplicar elas, tá? Alguns casos dá para colocar o fator comum em evidência ou não. Mas isso aqui a gente viu no primeiro bimestre, então dá uma olhadinha lá. Tá? E aí a gente vai usar a regra de MMC para fazer isso. Nós vamos dividir pela parte de baixo e
multiplicar pelo numerador, né? A parte de cima. Então, quando eu divido 1 mais i vezes 1 menos i por 1 mais i, vai cortar o 1 mais i com 1 mais i, e aí vai sobrar o número de cima vezes essa parcela aqui que não simplifica, que não cancela. Mais, vamos fazer a divisão aqui, esse negativo corta com negativo, vai ficar 1 mais i, e eu vou somar com esse 2, multiplicar com esse 2, né? 1 menos i, 1 mais i vai somar com eles. Agora, o processo é de simplificação. Nesse lado aqui, ó, 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes i dá 2i, mais 3i vezes 1 dá 3i, e mais menos dá menos 3 vezes i, 3i ao quadrado, né? Pronto. Vamos fazer a distributiva do outro, 2, né? 2 vezes 1 e 2 vezes i, 2 mais 2i. Tudo isso dividido pelo produto notável, que a gente viu no início da aula, que é só fazer o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado sem o i, tá? No caso, se eu tiro o i, fica o u. Em cima, podemos fazer alguns cortes. Aqui. Posso cortar o 2i com o 2i. O 3i ao quadrado aqui, ó, ele vai se tornar menos 3. I ao quadrado vai se tornar, né, menos 3. E aí, além disso, esse menos com esse menos vai dar mais, ou seja, no final vai dar mais 3. Então, vamos lá, substituir. O resultado final vai ser 2 mais 3i menos, com esse menos aqui vai dar mais, então vai ficar mais 3 mais 2 sobre 2, tá? Somando o que dá para somar, nós teremos 7 mais 3i dividido por 2, tá? Essa foi a simplificação aí dessa questão, tá bom? Parece difícil, gente, mas se nós utilizarmos assim, tá? Com tranquilidade, a gente consegue chegar no final das questões, tá bom? Essas foram as questões de hoje, tá? Peço que vocês acessem a plataforma que vai ter lá uma atividadezinha prontinha para vocês, tá bom? Façam todas e na próxima aula nós vamos tirar as dúvidas. Fique com Deus e até amanhã. Falou, pessoal!